Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. E você tem contado os poderosos feitos do Senhor, mostrado sua segurança em Deus? Davi realmente nos surpreende sempre. Porque Davi, apesar de ser sempre perseguido, ele vira o agir de Deus, ele consegue descansar em Deus, apesar das tristezas causadas pelas muitas perseguições, e ele dá o seu testemunho. Nós vamos terminar o Salmo 57, versículo de 6 a 11. Davi diz assim: Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram covas diante de mim, mas eles mesmos caíram nelas. E então ele louva ao Senhor logo em seguida. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Ele está sempre atento a Deus. O que aconteceu? Aconteceu é que Saul pegou 3.000 homens e disse: vou pegar Davi agora, tentando pegar sempre Davi desprevenido. 3.000 homens para pegar Davi e mais aqueles que estavam com ele, achando que ele iria ser bem sucedido nisso. Todavia acontece é que se inverte a situação. Por isso que Davi diz: eles armaram o rei dos meus passos. Armaram uma armadilha, uma cilada, tentaram pegar Davi de algum jeito, mas aconteceu exatamente o oposto. Eles terminaram caindo, mas não porque Davi fez uma armadilha, mas porque Deus colocou Saul diante de Davi. Quando Saul vai atrás de Davi, e sem saber que Davi estava dentro de uma caverna, entra na caverna, Saul se depara com seu inimigo sem saber, porque Davi estava lá dentro. Então Davi poderia ter matado Saul. E é assim que Davi louva a Deus dizendo: eles armaram para mim, eles tentaram me abater. E isso deixou triste, porque estavam o tempo todo me perseguindo. Mas Deus providenciou o livramento. O Senhor fez com que eles caíssem na própria emboscada. Eles foram em emboscada atrás de Davi e Deus fez com que Saul caísse como numa emboscada na presença de Davi. Observe que Davi, ele é protegido por Deus. Deus está cuidando dele e isso deve trazer confiança ao nosso coração. Davi não precisou matar Saul, Davi não tentou trazer alguma armadilha para Saul. A única coisa que Davi fez foi fugir dos seus inimigos, porque sabia que eles queriam matá-lo, então eles não eram de confiança, obviamente. E, todavia, ele esperou em Deus. O Senhor é a salvação de Davi. E nesse esperar em Deus, ele via Deus agindo. Deus faz os inimigos de Davi caírem aos seus pés praticamente, porque Saul era uma presa fácil, poderia ter sido morto dentro daquela caverna, e mesmo assim Davi não fez nada. Isso nos lembra uma outra história fantástica, que é a história de Esther. Na história de Esther, nós temos um personagem que odiava os judeus, porque os judeus não se curvavam perante ele, que era dentre os mais achegados do rei. E como eles não se curvavam, quando ele passava, ele ficava com ódio, principalmente o Mordecai, que era o tio da Esther. E ele colocou um ódio no coração cada vez maior. Ele queria exterminar os judeus, ele queria acabar com todo mundo, principalmente o Mordecai, que estava sempre ali próximo e nunca se curvava, principalmente ele. Certa vez, Amã, com esse ódio todo, em casa, fez uma forca e planejou matar o Mordecai lá. Já que o rei está sempre me beneficiando e me ouve, eu vou então pedir ao rei para matar aquele judeu que eu odeio porque ele não se curva diante de mim. E então Deus providencia grande livramento. É fantástico como Deus faz isso sozinho. O Mordecai não precisa fazer nada. Porque o Mordecai, em certo momento, um pouco antes disso, conseguiu informar que havia uma emboscada de servos do rei querendo matar o rei. E foi constatado que era verdadeiro, os homens foram, obviamente, mortos, e Mordecai, foi registrado que Mordecai ele salvou o rei por ter levado aquela informação
de que havia aquele plano para matar o rei. E Deus, na noite anterior ao que Mordecai planejava, o Amã planejava matar o Mordecai, Deus incomodou o rei para que o rei não dormisse. E então ele acordou e pediu para que lessem sobre os feitos, né, na história lá do que acontece na realeza. E achou-se então que Mordecai fez aquela denúncia e que salvou o rei, mas ninguém fez nada, ninguém recompensou Mordecai por isso. E então o rei colocou no coração que tinha que recompensar Mordecai, tem que fazer alguma coisa, uma providência de Deus. Assim como Davi foi livrado das mãos de Saul, Mordecai foi livrado das mãos de Amã. E no dia em que Amã chega lá, pensando que iria conseguir enforcar Mordecai, o rei ordena a Amã que honrasse o Mordecai por causa do que ele havia feito. Deus é aquele que salva. Você tem que colocar isso no seu coração. Do Senhor vem a salvação. Tudo o que nós precisamos é confiar nele. Tudo o que nós precisamos é lançar sobre ele nossas ansiedades, nossas necessidades e então confiar nele. Ele é a salvação. É ele que destrói nossos inimigos, é ele que nos livra dos nossos inimigos, é ele que nos salva. Sempre é ele. Então, confie no Senhor. Nunca atribua as suas próprias forças, a sua própria inteligência e capacidade. Confie no Senhor. É do Senhor que vem a salvação. E veja que Davi, vendo que do Senhor veio a salvação, porque Davi não fez nada. Davi simplesmente esperou. Ele realmente não agiu. Preferiu, ainda que tivesse diante de seus olhos, nas suas mãos, o poder de se livrar do seu inimigo, do Saul, ele preferiu esperar em Deus. Espere em Deus. De Deus vem a salvação. E ele louva o Senhor, então. O versículo de 7 a 11 é o louvor agradecendo, bendizendo a Deus, porque de Deus veio a salvação. Ele só espera. Ainda que Saul, nesse momento, está vivo. Né? Deus só vai matar Saul lá para frente. Mas é Deus quem vai fazer isso. Ele diz, firme está o meu coração. Ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Por quê? Porque o Senhor é a salvação. Porque Ele ouve a oração dos aflitos, porque Ele ouve o clamor dos necessitados, porque Ele atende o seu povo que espera por Ele, porque Ele é sozinho, sem que nós precisemos agir em nosso próprio favor. Ele é a salvação dos que confiam em Deus. Então, olhe para essas muitas experiências de Davi e confie no Senhor. Confie na graça de Deus, confie no poder de Deus, confie na misericórdia de Deus, confie nas promessas de Deus. Para que você, inclusive, quando abençoado pelos muitos livramentos e cuidados de Deus na sua vida, possa louvá-lo. Porque essa é a ideia. O Deus que opera em nossas vidas para nós glorificarmos o nome dEle, exaltarmos o nome dEle, nos alegrarmos nele e então nos beneficiarmos dele mesmo, que mostra para nós o tempo todo. Ele é a nossa salvação. Então se alegre no Senhor, porque tudo o que nós precisamos, nós encontramos nele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome para sempre. Bendito seja, Senhor Deus, o teu nome de eternidade a eternidade. Obrigado por tudo. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor, pelos muitos livramentos do Senhor, por seres a nossa salvação e podemos esperar em Ti, porque ainda que pareças demorado, o Senhor não nos deixará. Ajude-nos, Senhor. Guarda-nos dos homens maus. Livra-nos dos perversos. Ajude-nos a ser fortes e esperar em Ti. Dá-nos graça, Senhor, para perseverar. E assim, ser, ó Deus, propício a nós, pecadores. E nos ajude sempre, para que possamos, nessa geração má, possamos continuar firmes lutando pelo Senhor, para a Tua glória, para engrandecer o Teu nome e unicamente o Teu nome. Que o Senhor receba a nossa oração e assim abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.